O segredo mora aqui. Lei 2 da série As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Lembrando que os conceitos do livro, eles falam muito de manipulação, ou seja, o poder a qualquer custo. E nós estamos lendo de uma forma de transformar isso em questões mais éticas, que ajudem na eficiência da liderança dos times, ajude-nos a trabalhar de uma forma mais produtiva, sempre pensando nos conceitos de valores e éticas da pessoa e da organização, tá bom? Então vamos lá. A lei número 2, ela fala o seguinte: não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidades levados à inveja. Eles também se tornarão mimados e tiranos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Ou seja, tem muita coisa pra gente aprender aqui, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Qual que é a nossa interpretação dessa lei? Que conto é esse, gente? Vocês viram? Esse conto, pra mim, ele é meio que um choque de realidade, sabe? Ele faz a gente repensar sobre a confiança cega que a gente deposita em outras pessoas. Neste conto aqui do livro, ele fala do rei que confia inteiramente em um dos seus tesoureiros e faz com que ele faça a gestão de todas as suas riquezas. Ele acredita que é uma parceria mútua, né? Ele cria uma expectativa muito benéfica e acaba não percebendo que o tesoureiro tá jogando de duas formas aí, né? Então, o que acontece nessa novela toda com esse jogo duplo do tesoureiro? O que acontece é assim: o tesoureiro se aproveita dessa confiança irrestrita do rei e ele acaba fazendo desvio dos recursos e conspirando para derrubar o rei. E aí, se a gente percebe por todo esse contexto, que no final, o que acontece com esse jogo duplo de tesoureiro nessa história, né? Se a gente perceber, o tesoureiro vai fazer o que? Ele vai se aproveitar de toda essa confiança irrestrita que o rei deposita nele, desviar verbas e vai conspirar para derrubar o rei. No final de tudo isso, gente, o nosso rei ele perde não só o dinheiro, como o poder, a posição, enquanto o nosso traidor, se aproveitando de todo o resultado dessa traição, ele sai aproveitando de tudo que ele conseguiu com essa traição. Então, essa narrativa acaba sendo um soco no estômago que tem essa confiança mal colocada. Muitas vezes, quando a gente vai confiar em alguém, a gente não pensa tudo que a pessoa pode fazer. E isso é muito importante. Muitas vezes a gente trata todo mundo como amigo. Então, eu acredito que essa narrativa, além de tudo, ela nos alerta sobre a necessidade de nós sermos os próprios guardiões da nossa vida e que nós confiemos quando as pessoas realmente têm prova que elas são confiáveis, né? Então, a gente precisa ter uma vigilância sobre tudo isso, a gente precisa ter uma cautela e a gente precisa ter um autodiscernimento, principalmente quando a gente está em relações comerciais, em relações de trabalho, em relações que possa favorecer outras pessoas. Por quê? Porque aí não é só a amizade, tem um favorecimento que você tem que levar em consideração, como é de praxe. E aqui nós falamos sobre liderança, sobre a transformação de líderes tarefeiros em líderes que geram resultados. Eu separei aqui 4 insights que eu achei muito relevante para esse tema, tá? O número 1 que ele abordou do livro é a desconfiança seletiva. Ou seja, nós não devemos confiar cegamente nos amigos. Nós vamos trazer isso e também pode ser aplicado muito na parte de liderança, porque nós como líderes, nós temos que manter um equilíbrio entre a confiança na equipe e o nível adequado de supervisão e responsabilidade. Número 2 é o conhecimento das motivações. Ele fala muito no livro sobre os inimigos, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Nós precisamos usar os inimigos e liderar os conflitos na equipe. É muito importante a gente compreender as motivações e os interesses das pessoas. Nesse caso, nós podemos aplicar e entender que dessa forma nós vamos conseguir motivar os membros da equipe
e alinhar essas motivações com os objetivos do grupo. O terceiro ponto é a gestão de conflitos. Vocês perceberam ela ali no meio desse conto? Por quê? Essa gestão de conflito, ela está muito integrada nessa abordagem, porque pensa bem, nós como líderes, nós precisamos lidar com os conflitos internos de uma forma eficaz. Para isso ser eficaz, nós precisamos transformar potenciais inimigos em colaboradores produtivos. E isso é um tema super importante para a gente. E o último ponto que eu queria falar aqui, para não ficar muito extenso, é a diplomacia e a estratégia. O que acontece? Nós temos como líderes ser capazes de usar situações desafiadoras para construir alianças e alcançar objetivos que podem nos gerar algumas habilidades muito valiosas. Então, nós como líderes temos que aplicar a estratégia diplomática e unir a equipe para superar os obstáculos que nós temos na entrega de algum resultado. Como eu disse no começo, a gente tem que sempre ter em mente que, por exemplo, essa lei número 2, ela fala muito de manipulação, de astúcia, e ele fala sempre numa abordagem que ela não é muito ética. Nós temos que trazer tudo isso de uma forma mais ética, mais produtiva, de uma forma que a gente use para equilibrar as estratégias que a gente tem dentro de uma equipe de poder, porque sempre tem aquela pessoa que sabe mais, que quer falar mais, enfim, isso tem em qualquer equipe. Então a gente tem que trazer isso de uma forma ética para a gente poder equilibrar esses valores com respeito e com ética mútuo dentro do ambiente de trabalho na nossa vida pessoal. Então esse conteúdo do vídeo, desses comentários, só está disponível para quem é assinante. Se você gostou, se você leu o livro, comenta, curte, compartilha sobre o nosso canal, sobre esse trabalho que nós estamos fazendo, se ele está te ajudando. Compartilha com o seu amigo para entrar também no nosso canal e participar dessa jornada com a gente. E logo a gente coloca o próximo episódio aí, que é a lei número 3, tá bom?